Quero saudar todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para compartilhar mais uma vez uma palavra com os irmãos da Igreja Batista Yahvé em especial e todos aqueles também que porventura nos assistem nesse momento. Você tem liberdade de participar no chat, deixar seus comentários, sejam eles positivos ou negativos, não importa. Importa a sua participação para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Domingo passado, eu trouxe uma mensagem fazendo uma comparação com os irmãos da igreja primitiva e com os irmãos da igreja atual, da igreja moderna. A maneira como eles viviam, como eles procediam e como muitos de nós hoje procedemos. Certamente não me refiro à maioria, mas alguns irmãos que vivem um pouco diferente do verdadeiro testemunho que deram os nossos irmãos no passado. E hoje eu me propus a compartilhar com vocês a respeito do comportamento dos líderes da nossa atualidade. E coloquei como tema nessa mensagem uma pergunta que diz: que legado os líderes estão deixando para a igreja do Senhor? Então essa fica uma pergunta para que você mesmo possa dar resposta devido à sua experiência, ao seu conhecimento e aquilo que você tem entendido e tem visto e aprendido durante a sua caminhada cristã. Então, que legado seus líderes, seus pastores, aqueles que um dia tiveram ao seu lado, puderam te liderar, qual o proveito que você pode tirar desse tempo, da sua liderança, se realmente serve ou serviu como exemplo para a sua vida? E eu acabei a mensagem passada dizendo que se tivermos crentes fracos, infiéis, fragilizados hoje, amanhã nós teríamos líderes fracos, fragilizados e infiéis no dia de amanhã. E hoje eu quero refletir um pouco a respeito de alguns comportamentos que a Bíblia relata e nós também temos presenciado na nossa caminhada cristã. E o versículo como base que eu vou tomar hoje é o mesmo que eu tomei domingo passado, que é 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 1, que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas antes de entrar propriamente para explanar um pouco desse versículo, trazendo esse contexto aos líderes, eu queria compartilhar o que se encontra também em Amós, no capítulo 7, versículo 12, que diz: Amazias, que era o rei de Israel, disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Então eu estou tomando como base esse chamado de Amós, que um homem que não tinha seus pais profetas, não tinha uma família de sacerdotes, mas o Senhor tirou do meio do gado, do curral, tirou do meio do mato, para que viesse profetizar ao seu povo, a Israel. Mas o rei Amazias, ele rejeitou a mensagem do Senhor através do profeta. E simplesmente Amós disse: eu não sou profeta. Eu não tenho um pai profeta, não tenho minha mãe profetisa, não tenho nenhum descendente que seja sacerdote, seja levita, mas o Senhor me tirou de lá de onde eu estava, para que eu pudesse profetizar. Então quero dizer também que eu me sinto com essa missão, de trazer essa mensagem ao vosso coração, a todos aqueles que possam ouvir e analisar. Eu também não tenho meu pai como um pastor, não tenho a minha mãe como pastora. Dos homens, filhos homens, eu sou o único que frequento
uma igreja evangélica que procuro me converter a cada dia para que eu alcance a salvação em Cristo Jesus. Então, sou de Pernambuco, há mais de 35 anos o Senhor me trouxe para cá, então também tem um histórico não desenhado por mim, mas pelo próprio Deus, para que eu pudesse chegar até esse dia e compartilhar essa palavra com vocês. Se alguém me julgar louco, religioso, frustrado, contencioso ou coisa desse tipo, depois dessa minha fala, peço que siga o exemplo dos irmãos de Bereia. Atos 17, 1. Que diz a respeito de Paulo e Silas quando estavam pregando o evangelho nas suas viagens missionárias. E ali eles chegaram até Bereia, uma cidade. E foram até a sinagoga e começaram a pregar, a falar, anunciar de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que os bereianos, eles foram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Porque à medida que Paulo ia falando, ia pregando, ensinando nas Escrituras, eles iam testificando para ver se estava de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus. Então, tudo que eu venha a falar aqui, seja como um crente bereiano. Você pode depois pegar a sua Bíblia e conferir tudo aquilo que eu tenho e vou compartilhar com vocês que está dentro do meu coração e que tem um sentido desejo de compartilhar com vocês, meus irmãos. Então Paulo disse, nós devemos ser seus imitadores como ele era de Cristo. É importante que nós possamos ter sempre como espelho o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Assim a Bíblia diz que nós devemos olhar tão somente para o alto, para Jesus Cristo. Então se os nossos líderes que tivemos no passado ou temos no presente, se eles olham para o Senhor, se eles seguem os mandamentos do Senhor, se de fato a sã doutrina está em seu coração, nós podemos ser imitadores dessas pessoas, sim. Mas digo o contrário também. Se elas não forem imitadoras de Cristo Jesus, se não tiverem um bom testemunho, se não andam com os mandamentos do Senhor em seu coração, se não tem uma conduta, um caráter de um cristão, eu quero dizer que esses líderes não servem para sermos seus imitadores. O nosso exemplo de liderança tem servido de modelo e inspiração para outros líderes? Faço essa pergunta a você, que é líder. Seu exemplo de vida e de liderança, a maneira como você tem conduzido a obra do Senhor, serve de inspiração para o seu liderado? Isso eu me refiro a todo tipo de liderança, a começar por um líder de departamento, que pode se estender para um diácono, para um obreiro, para um evangelista, para um pastor, para um apóstolo, um presbítero, seja o que for. O título não importa, mas o que é interessante é o nosso testemunho cristão para aqueles que são liderados por nós. Então faça essa análise e responda você mesmo. Você, líder, gostaria de ser liderado por uma pessoa com o seu perfil? Assim como você pensa, como você conduz, como você reage e como você faz diante dos seus liderados, você gostaria de ter um líder como você para liderar você mesmo? Então somente você que é líder pode dar essa resposta. E a minha intenção é que traga essa reflexão ao seu coração, para que possamos assim dar bom exemplo na obra do Senhor. Ainda que esta mensagem não soe como uma melodia suave aos ouvidos de muitos, vos afirmo ser verdadeira e necessária para chamar a atenção daqueles que perderam a visão, a audição e o temor de Deus. Pois nesses meus 29 anos de caminhada cristã, tenho observado muitos líderes
agindo de uma maneira inconveniente. Pessoas que, de fato, perderam o temor de Deus. Acostumaram em pregar, acostumaram em liderar, acostumaram em falar de Deus, acostumaram a estar na frente de uma obra. E esse costume fez com que algumas mentiras, alguns enganos entrassem no seu coração. Perderam o primeiro amor e, consequentemente, se perderam também no seu ministério. Estou fazendo aquilo que o meu coração pede e clama para que seja feito. Como disse o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 21. Se o nosso coração não nos acusa, temos paz com Deus. Então estou muito tranquilo, estou muito em paz e até mesmo grato a Deus por essa oportunidade de poder externar aquilo que pesa dentro do meu coração e que em momento algum me traz algum peso em compartilhar, em falar da palavra ou até mesmo relatar experiências na minha vida ministerial, para que sirva como exemplo para a sua vida, principalmente você que é líder ou um dia pretende ser um líder. Sigamos os bons exemplos apenas, porque os maus para nós não servem. Miqueias disse, no capítulo 3, versículo 8, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo. E assim posso confrontar Jacó com as suas transgressões e a Israel com o seu pecado. Olha o que Amós diz a respeito de si mesmo. Quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito Santo. Então, em momento algum, ele se julgou capaz, se julgou um homem honesto, um homem leal, um homem de sabedoria, um homem justo, verdadeiro, não. Ele diz, graças ao Espírito do Senhor. Então, essa capacidade e essa conduta que Deus concede ao homem pelo seu Espírito de falar, de pregar, é uma dádiva do Senhor a todo aquele que dê ouvido à sua voz. Por isso, em nenhum momento ele se envaidece trazendo a glória para si mesmo. Mas ele diz, agradecido ao poder do Espírito Santo que estava com ele e o fez cheio de força, de amor, pelo que é direito e justo. Olha que bom exemplo. Ele estava cheio da graça de Deus. E essa graça gerou nele um amor em seu coração por Israel. E este amor também veio como fruto fazer o que é direito e o que é justo aos olhos do Senhor e também aos olhos dos homens. Será se nós líderes estamos cheios da graça de Deus ao ponto de amarmos o próximo como Jesus nos amou e até mesmo lutar por aquilo que é direito, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que tem o aval, tem o aplauso do Senhor? O nosso comportamento tem sido de maneira exemplar aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Amós disse isso por causa do Espírito de Deus na minha vida. Ele me deu essa capacidade de fazer o que é direito e o que é justo. Você, líder, está cheio do Espírito Santo de Deus para andar em retidão, para andar em justiça e fazer o que é certo? Se você assim vive, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Mas se você não tem o Espírito do Senhor suficiente para discernir o que é bom do que é ruim, o que é justo do que é injusto, o que é direito do que é tortuoso, eu digo que você precisa rever os seus conceitos, ler mais a palavra de Deus, se humilhar diante do Senhor e ser cheio do Espírito Santo.
Pois somente assim, como disse Amós, assim posso confrontar Jacó com as suas transgressões e a Israel com o seu pecado. Então, somente pela graça de Deus, somente pelo Espírito do Senhor, é que o homem tem a ousadia, que ele tem a coragem de apontar e de falar, pela graça de Deus que nele opera, mostrar as transgressões, o pecado que muitos estão vivendo. Hoje tem que ser muito homem de Deus, tem que ser um líder levantado por Deus, para que possa falar a verdade ao povo, não esconder, não mascarar, não falar aquilo que eles simplesmente querem ouvir, mas aquilo que Deus ordena que se fale, para que possamos preparar uma igreja para o arrebatamento. Você, líder, está em condições de mostrar o pecado do povo pelo Espírito do Senhor? Você está em condições de mostrar as transgressões como muitos estão vivendo nesses últimos dias? Se não tiver, se apronte e deixe Deus te usar. Jesus disse, João 8:46, quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Jesus foi o único homem, e será o último, que pode fazer essa pergunta e afirmar a respeito de si mesmo. Quem de vós pode me acusar de pecado? Eu sou pecador. Você é pecador. Erramos constantemente, mas o Senhor não. Mas uma coisa devemos ter, é uma vontade de fazer o que é certo, é uma predisposição de andar na presença de Jesus. E se isso que eu vou compartilhar com vocês, se é a verdade, recebam como palavra de Deus. Mas se você não tem como verdade, vá para as Escrituras, para que assim possa confirmar aquilo que eu digo, se é verdadeiro ou não. É fácil fazer o que é errado, onde tudo está certo. Difícil é fazer o que é certo, onde quase tudo está errado. Vou repetir, essa frase é importante. É fácil fazer o que é errado, onde tudo está certo. Difícil é fazer o que é certo, onde quase tudo está errado. E esse problema nós vamos ter em todos os ambientes que nós andarmos. Seja no trabalho, seja na escola, seja no meio social, e infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas locais. Quais líderes hoje podem dizer o que Miqueias e Jesus disseram a respeito de si mesmos? Será se nós podemos erguer a cabeça e falar para os nossos liderados que olhem para nós, que somos exemplo em todas as áreas para eles? Será se nós estamos nessa condição de inspirá-los a serem verdadeiros servos e servas de Deus? E aqui começo a pregar para mim mesmo. Sim, a palavra de Deus, ela tem que falar primeiro com aquele que fala, para que seja verdadeira para com aquele que ouve. Malaquias 2,7 diz, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então nós, sacerdotes, nós devemos guardar e ter a palavra do Senhor no nosso coração. Guardar as suas instruções, para que as pessoas, quando chegarem até nós, tenhamos a palavra certa, tenhamos a direção do Senhor, tenhamos um conselho segundo as Escrituras, e aquilo que o Espírito de Deus colocar no nosso coração, para que possamos ter uma palavra amiga, uma palavra de paz, uma palavra sábia,
que venha orientar aqueles que se chegarem aos líderes para receber alguma direção de algum problema para a sua vida. Se a boca dos sacerdotes deve estar cheia de instrução. E somente pela palavra que um sacerdote ele se torna capaz de compartilhar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo para com as pessoas. Não podemos agir com hipocrisia diante das pessoas. Não podemos fazer uso e abuso da falta de conhecimento daqueles que são ainda uma criança na fé. Certa feita, uma irmã chegou até a mim e falou: pastor, quero conversar com o senhor em particular. Tudo bem, vamos conversar. E ela dizendo que estava passando uma crise financeira, que não sabia por quê. E que sempre foi fiel no seu dízimo, na sua oferta, e já estava com quase 3 meses de aluguel atrasado. E eu fiquei ouvindo aquela irmã, o seu relato. Eu digo: mas como que a senhora chegou a esse ponto? Não, pastor, porque no momento eu tinha uma atividade e arrumei mais 2 serviços. E assim que eu arrumei esse serviço, eu fiquei em condições. E aí financiei um apartamento. E diante disso, depois de alguns meses, perdi esses 2 serviços. E fiquei somente com o primeiro serviço que eu tinha. E daí me gerou toda essa dívida, toda essa preocupação. E ela queria ouvir da minha boca uma palavra que viesse trazer um certo alívio à sua alma. E eu fui bem verdadeiro. Eu digo: irmã, a senhora errou. Como que a senhora vai se comprometer a fazer uma dívida com o governo, com a Caixa Econômica, de um trabalho que a senhora não tinha segurança nele? Saberia muito bem que poderia perder esse trabalho, sim, saberia. Poderia perder a qualquer momento. Então, infelizmente, a senhora não foi sábia. E eu vi que ela não gostou do que eu falei para ela. Talvez ela quisesse ouvir: não, irmão, nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a Deus. Continue sendo firme, continue sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. Não olhe as suas circunstâncias, que Deus vai te honrar. Deus vai dar a solução. Eu não sou esse tipo de líder, nem de conselheiro, que fica encobrindo o pecado e erro dos outros. Acima de todas as coisas, temos que ter sabedoria para mostrar a realidade a essas pessoas. Porque muitos assim agem, porque ouviram de pastores, de líderes, esse tipo de doutrina, e aí agem na chamada fé, lá na frente, se dão com a realidade, e aí entram em parafuso, entram em aflição, e querem buscar um socorro de Deus, para o erro que ela cometeu, ou ele cometeu, sabendo que o Senhor tem poder para nos socorrer e nos suprir em todas as necessidades. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. 1 Pedro 5,2 diz: pastorear o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por força, mas voluntariamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daquele que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplo do rebanho. Isso é um conselho que Pedro dá aos presbíteros, ele mesmo sendo presbítero. Ele diz que nós devemos pastorear o rebanho de Deus. Então o rebanho não é do pastor, o rebanho não é do líder, o rebanho é de Deus. Foi ele quem morreu por nós, foi ele que subiu aquela cruz, ou levar aquela cruz, derramou o seu sangue. Foi ele que nos comprou. O rebanho não é de homem, o rebanho é de Deus. Mas a Bíblia diz que ele colocou sob os cuidados dos líderes. Então a nossa responsabilidade, como pastores, como líderes, é cuidar daquilo que é de Deus. E devemos ter zelo por isso. Devemos ter o temor de Deus e fazer da melhor maneira possível. Assim como você dirige o seu carro com muita tranquilidade, quando você pega o carro de alguém, dobra os cuidados para que você não venha bater, trazer algum dano. Isso é normal.
Então, quanto mais com as coisas do Senhor. E Pedro continua dizendo, não é por força, mas voluntariamente. Quantos líderes subjugam seus liderados? Quantos líderes colocam peso sobre as pessoas, como se tivesse o domínio das suas vidas, fosse até dono das suas posses. Esse não é o exemplo que a Bíblia nos dá. Devemos pastorear o rebanho de Deus como Deus quer. É só seguir o exemplo de Cristo Jesus. Nem por sorte da ganância, como disse o apóstolo, mas de boa vontade. E este é um grande mal que tem acometido muitos líderes no dia de hoje. A ganância. São insaciáveis pela riqueza. São insaciáveis pelo dinheiro. E isso tem tomado o lugar do Senhor. Tem tomado o lugar do amor. Tem tomado o lugar daquilo que é justo. Pedro continua dizendo, não como ditadores. E como tem pessoas que mandam, pessoas que ordenam, querem do seu jeito, não é nem do jeito do Senhor. E ainda temos muitos irmãos simples, que tão somente obedecem, como se o tal líder fosse o dono da verdade. Mas Pedro diz, nós devemos nos tornar exemplos do rebanho. Oséias 4,4 diz, é contigo a minha contenda, ó sacerdote. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Então, se o povo tem perecido, eu não culpo o povo, porque de certa forma, ele não tem tanta culpa, ainda que tenha uma parcela. Mas eles esperam no sacerdote. Eles esperam naqueles que dizem que são homens, mulheres de Deus, e vêm trazer o verdadeiro conhecimento ao povo. Mas o que nós temos presenciado, ultimamente, de alguns anos para cá, que o povo está perecendo porque os sacerdotes não estão ensinando a verdade, mas estão pregando aquilo que está no seu próprio coração, e que está no coração de uma pessoa comum, de uma pessoa que tem sonhos, que tem desejos terrenos. Por isso que o Oséias diz que a contenda é com os sacerdotes, porque o povo está sendo destruído. Porque quem deveria ensinar a verdade não está ensinando, mas ensinando aquilo que querem ensinar, para que tenham retorno, para alcançar os desejos do seu coração. Teria muitos exemplos para dar para vocês, mas o tempo não me permite. Quero adiantar um pouco. Ezequiel 34:2 diz, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores nos seguintes termos, assim diz o eterno soberano Deus, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Olha que coisa triste, irmãos. Será se nós não estamos precisando nos nossos dias que Deus levante homens, levante mulheres para profetizar contra os líderes, contra os pastores? Não é aplaudir o pastor, não. É falar a verdade de Deus, segundo o Espírito de Deus, ao coração desses líderes. Que ponto o povo de Israel chegou? E eu vejo que hoje também não é diferente. Por isso que ele diz, filho do homem, profetiza contra os pastores. Que coisa horrível. Um líder, ou um grupo de líderes, chegar a esse ponto, onde Deus tem que levantar uma outra pessoa para trazer essa exortação, essa admoestação. Prega aos pastores nos seguintes termos. Aqui o Senhor é bem categórico. Geralmente os pastores pregam para pessoas, mas quem prega constantemente para os pastores é mais raro. Porque o pastor, de certa forma, ele tem um certo conhecimento, tem um certo domínio. Ele se fecha mais a determinadas situações, porque ele já tem costume de se dar com
essa didática no seu dia a dia, mas a palavra é clara nos seguintes termos: ai dos pastores que cuidam de si mesmos. Então foi bem direcionado. Então você líder, que só olha para si mesmo, que só olha para o seu próprio ventre. Deus está precisando levantar alguém para pregar para você e pregar para mim, para mostrar o tanto quanto nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus e diante dos homens. Porque a missão do pastor é cuidar do rebanho, é cuidar do povo, e não cuidar de si mesmo. Deus deu pastores para isso, para cuidar do seu povo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 diz: pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, disse Paulo, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Paulo falando isso aos coríntios: estou pronto para ir até vocês, mas podem ficar tranquilos, não vou ser pesado. Não busco o dinheiro de vocês, não busco os bens de vocês, mas eu busco o coração de vocês. Esse deveria ser o comportamento de todos os líderes, de todos os pastores, porque ele diz, afinal de contas, não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Então nós, como pais espirituais, como pastores, devemos nos preocupar em deixar esse tesouro, essa herança, esse legado espiritual para a vida da igreja, e não ficar preocupado em tirar da igreja para nós, onde assim temos uma vida muito tranquila, abastada de tudo que precisamos, do bom e do melhor. O nosso tesouro, o verdadeiro tesouro, é compartilhar as verdades do Evangelho, a igreja do Senhor. Provérbios 23, 23 diz: compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. Então, existem coisas que são inegociáveis, e uma delas é a palavra de Deus. São os dons que o Senhor dá aos homens, para que possa assim compartilhar, e fazer isso de um coração voluntário. Ele diz, não podemos vender por preço algum. Não existe preço às coisas de Deus. Não temos que barganhar as coisas de Deus. Por isso que Jesus diz, olha, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É de graça, líderes. Nós não podemos arregalar os nossos olhos para o benefício que Deus tem trazido a respeito através da nossa vida em favor do próximo. Você não pagou pelo dom de Deus, você não pagou para ser profeta, você não pagou para ser um instrumento de cura, de libertação, de espírito imundo de pessoas. E por que aproveitar dessa situação para se favorecer? É de graça, é de graça. O que tinham os líderes da igreja primitiva, que muitos de hoje não têm. E vou ser bem rápido, poderia tirar aqui mais uma hora para compartilhar para vocês. Mas vou ser rápido, para que você tenha uma reflexão rápida também. Se quiser pegar uma caneta e um papel, vou te dar a referência, para que você venha testificar daquilo que eu estou falando, se está nas Escrituras, ou se é ou não uma verdade prática no nosso dia a dia. E a pergunta é essa: o que tinham os líderes da igreja primitiva, da igreja de ontem, que muitos de hoje não têm? Eles tinham vocação, hoje tem mais formação. Hebreus 5:4. Então hoje nós vemos pessoas querendo ser líderes, querendo ser pastores, mas não tem uma vocação de Deus. Simplesmente querem fazer um curso de teologia porque acha bonito ser pastor, acha ser importante ser um pastor. Mas a verdade é que se não for pela vocação,
A formação não é o suficiente. Ainda que precisa de uma formação para exercitar a sua vocação. Mas em primeiro lugar, é o dom que Deus dá, é a vocação e não a formação. E tudo que é pela força, pelo braço do homem, que se diz de coisas espirituais, não vai funcionar. Vai ser um peso, vai ser uma frustração, porque isso não é obra de homem, é obra de Deus. Os líderes de antigamente tinham unção, hoje tem muita persuasão. 1 Coríntios 2,4, quando Paulo diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé se apoie não na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então o que nós vemos hoje, infelizmente, é um poder de persuasão muito grande, que muitos líderes aprenderam a usar técnicas, a usar meios humanos, meios psicológicos, para persuadir as pessoas a fazer aquilo que eles querem. Precisamos buscar mais a unção de Deus, deixar que o Espírito do Senhor que nos use, e não sermos persuasivos com as pessoas. Isso nós vemos um absurdo, principalmente no momento de dízimos e de ofertas, onde se distorce até a palavra, incomoda, persuade as pessoas a dar até o que não tem. O tempo não permite, por isso que eu estou correndo. O que os líderes de ontem tinham que os de hoje não têm? A direção do Espírito. Hoje tem muita estratégia. Colossenses 2:4. Ninguém vos engane com palavras convincentes. Então o que temos hoje muito são estratégias nas igrejas. E não a direção do Espírito. Tem muitos líderes que ficam pensando, bolando meios de poder iludir a igreja, de poder tirar os bens do povo. Fica procurando meios, técnicas, estratégias de homens, para assim trazer a pessoa à suposta fé, ao suposto milagre. Então, o de ontem tinha muito a direção de Deus, mas o de hoje usa muito de estratégia. E usam de estratégia porque falta a presença, falta o poder de Deus na sua vida. Eles separavam os obreiros pelo testemunho cristão. Hoje separam pelo valor do dízimo, infelizmente. Isso acontece. Líderes são separados, obreiros são separados. Não porque estão preparados pela palavra ou têm um chamado de Deus. São até crentes, são até boas pessoas. Mas muitas vezes são separados porque têm um bom salário. E aí se tornam obreiros. Mas uns obreiros que não vão corresponder à altura do chamado. Vão fazer a parte humana, a parte natural. E muitas vezes os líderes erram em escolher pessoas, não pelo chamado, mas sim pelo valor da oferta, pelo valor do dízimo, por aquilo que pode contribuir com a igreja. Os de ontem tinham sede pelas coisas do céu. Os de hoje têm sede pelas coisas terrenas. Filipenses 3,19 diz que eles só pensam nas coisas dessa vida, nas coisas terrenas, esqueceram as coisas do alto. Olham somente para o seu próprio ventre. Então nós vemos aqui, irmãos, que os de antigamente, eles estavam voltados mais para as coisas de cima, para as coisas do céu. Mas muitos líderes hoje estão preocupados com as coisas terrenas. Parece que o céu não mais existe. Parece que Jesus não vai mais voltar. Parece que tudo que ele ensinou não é verdadeiro. Os líderes de ontem, eles esperavam na recompensa divina. Os de hoje esperam na recompensa terrena. João 12:25. Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perder. Mas quem perder a sua vida nesse mundo vai ganhar. Mas nós nos esquecemos dessa realidade. Por isso estamos buscando mais a recompensa terrena, em vez da recompensa divina. Nós vemos que o de ontem eles eram ungidos para servir. Hoje, porque eles querem ser servidos. Marcos 10:45. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para dar sua vida e servir o próximo.
Então, ser um líder não é para ser uma pessoa grande, uma pessoa admirada, uma pessoa próxima para ser servido pelos seus liderados. Não! Ser um líder é para servir. Às vezes eu fico me perguntando como que uma pessoa, vou dar um exemplo, quer ser um prefeito. Para que ele quer ser prefeito? Para servir? Sendo que ele já tem tanto problema na sua vida. Imagina abraçar os problemas de uma cidade. Para que ele quer ser um governador? Para que ele quer ser um presidente? Para ter problema de uma nação toda. E às vezes eu me pergunto, para que uma pessoa quer ser um pastor? É para servir ou para ser servido? Nós vemos que eles eram separados para serem enviados. Hoje, eles são ungidos para permanecerem. Isso nós podemos ver em Juízes 17, 10, onde Mica, ele compra um sacerdote e coloca dentro da sua casa para que Deus viesse abençoá-lo. Muitos líderes hoje, quando vai sair de uma determinada igreja, eles são, de certa forma, convidados a assumir um cargo, até mesmo receber uma unção, para não perder aquela pessoa. Elas são compradas porque ela vai ser útil naquele lugar. Então, em vez de serem enviados, são ungidos para serem enviados, são ungidos para permanecerem, para ficar presos naquele lugar. Eles investiam em missões. Hoje, investe na sua denominação. Ageu 1:4. Vou correr para encerrar. Preocupavam-se em ganhar almas. Hoje estão preocupados em ganhar membros. Romanos 8:29. Esqueceram que os remanescentes é que vão ser salvos. Multidão não quer dizer a aprovação de Deus. Os de ontem, os irmãos de ontem da igreja primitiva, eles dependiam da sua própria fé. Hoje depende da fé de outros. Mateus 23:4. Assim agem como os fariseus, colocavam fardos pesados na vida das pessoas. Fardos que elas mesmas não queriam levar, mas colocavam sobre os ombros das pessoas. E isso nós temos visto. Muitos líderes que lançam a fé, lançam os desafios para o povo. Mas ele mesmo não tem a fé de se autodesafiar. Ele diz que tem fé para que você exerça a fé, conforme ele diz que como deveria ser. Mas parece que essa fé não serve para suprir as necessidades dele, ou da sua igreja, ou do seu ministério. Então, infelizmente, é uma realidade prática. Dependem da fé de outros, e não da fé própria. Deus os usavam, mas hoje usa Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Pessoas que distorcem a palavra, pessoas que conduzem as Escrituras e com o objetivo de alcançar os seus desejos, as suas intenções. Antigamente Deus usava essas pessoas. Hoje muitos líderes estão querendo usar a palavra de Deus, usar o nome do Senhor para se favorecer. Êxodo 27. O mundo os tinha como inimigos, mas hoje parecem ser amigos. Tiago 4:4. Aquele que diz ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então o que nós vemos hoje é um ajuntamento da igreja, de líderes com a política e outras coisas mais para se favorecer. Hoje são admirados pelos prefeitos, pelas lideranças, pelo meio social. Não por serem homens de Deus, mas por estar ligado às coisas deste mundo, infelizmente. Eram vistos como homens de Deus. Hoje são vistos como homens de negócio. 1 Timóteo 6:5. Muitos estão achando que a piedade é uma grande fonte de lucro apenas. Então vamos abrir os nossos olhos, líderes, para que o nosso testemunho sejam verdadeiros lá fora, e as pessoas possam olhar para nós como homem de Deus, não como homem de negócio. Qualquer pessoa lá fora tem geralmente essa visão em pastores que parece que estão ali para extorquir as pessoas, porque muitas vezes dão motivo para isso, agem dessa maneira. Antigamente
eles preocupados em honrar a Deus, hoje em busca da sua própria honra. João 12:43 diz que muitos dos judeus creram em Jesus, mas eles não confessavam Jesus, porque eles não queriam perder o espaço na sinagoga. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Assim muitos também têm procedido nesses últimos dias. Viviam na simplicidade, mas hoje vivem na vaidade. Hebreus 11:26, que diz que Moisés, ele deixou as riquezas do Egito para sofrer a vergonha, o opróbrio de Cristo, porque tinha uma maior esperança. É um bom exemplo para nós hoje, líderes, que precisamos agir com simplicidade e não com vaidade. Pregavam um evangelho puro, hoje pregam um evangelho adulterado. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, diz que as minhas palavras, como diz lá, que as palavras elas não são palavras de mentira, não são palavras falsificadas, não são palavras mentirosas. Então assim nós devemos pregar um evangelho como ele é, o evangelho de Jesus, e não deturpar o evangelho, e não adicionar coisas ao evangelho, coisas que Jesus não fez, que os apóstolos não fizeram. Volte um pouco ao tempo e responda para você mesmo. Que legado espiritual e moral vossos líderes deixaram como herança para a sua vida pessoal? Olhe para o seu histórico. Olhe para as igrejas que você passou. Olhe para o exemplo dos seus líderes e responda para si mesmo. Eles serviram de um bom exemplo moral e espiritual para você? Somente essa resposta você pode dar. Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes a fé. Lembrai-vos dos vossos líderes, aqueles que de fato vos ensinaram a palavra de Deus. Esses líderes que você passou debaixo da sua liderança, eles servem como exemplo para a sua vida? Você gostaria de seguir os seus passos? Foram homens e mulheres que você pode imitar a fé, a sua conduta, o seu caráter? Você tem essa resposta. Finalizo dizendo, como finalizei a pregação passada, um crente infiel, vulnerável e doente hoje, será um líder infiel, vulnerável e doente amanhã. Se não tivermos líderes espirituais e maduros hoje, teremos uma igreja carnal e imatura amanhã. Então deixo essa mensagem para você, e em especial para mim mesmo, para que nós possamos ser bons cristãos, bons líderes, e termos uma igreja onde tenhamos prazer em servir ao Senhor e venhamos trazer almas para a glória do nome do Todo-Poderoso. Pastores, abra os seus olhos. Líderes, abra os seus olhos. E vamos fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. Então seja como os crentes bereanos. Então vá até as Escrituras e veja se o que eu estou falando, se é verdade ou é coisa da minha cabeça. Olhe para o seu exemplo de vida e chegue à conclusão, o que eu compartilhei com vocês, poucas coisas, se também não tem algo que você viveu essa realidade. Então a prática e a palavra de Deus mostra do que o que nós compartilhamos com vocês é a verdade, é o que está escrito e é o que nós temos experimentado no nosso dia a dia. Que o Senhor possa nos converter para que sejamos de fato convertidos. Todos nós, crentes, líderes, a toda a igreja do Senhor. Deus vos abençoe.